Olá para você que nos ouve pela Rádio Defensoria, eu sou Adriana Carla, nós estamos aqui para mais uma edição do Entrevistas DPE e mais um assunto muito informativo que eu trago para você, para te deixar bem informada, você que nos acompanha pelos nossos canais. Hoje nós vamos falar sobre trabalho no feriado, vai mudar? Olha só, então fica atento aí que lá vem informação para você. Entenda a portaria que passa a valer em 1º de julho aqui no Entrevistas DPE. No episódio de hoje nós recebemos o advogado trabalhista Áquila Silvestre para esclarecer as principais dúvidas sobre a portaria do MTE número 3.665/2023, que entra em vigor no dia 1º de julho e também altera as regras aí para o funcionamento do comércio em feriados. E para esclarecer tudo sobre isso, ele está aqui comigo. Seja muito bem-vindo, Áquila, ao Entrevistas DPE. Ele que é advogado trabalhista. Isso. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Adriana. É um prazer estar aqui contribuindo, né, com a minha área de conhecimento, que é a área do direito do trabalho, e prestando essa informação tanto aos trabalhadores também quanto às empresas, que são muito responsáveis pelo crescimento do nosso país. E quanto mais bem informado ambas os polos sejam, né, melhor vai ser o desenvolvimento da atividade econômica, certamente. Obrigada. E desde já, muito obrigada a você ter disponibilizado o seu tempo para estar aqui prestando todas essas informações para quem nos acompanha. Então, doutor, o que exatamente muda com essa nova portaria em relação ao trabalho no comércio durante os feriados? Perfeito. Adriana, eu acho que primeiro, quando a gente vai falar sobre essa portaria, eu acho até interessante a gente citar um contexto geral, né, para que os trabalhadores, as empresas não fiquem perdidos. Como a gente sabe, essas portarias do Ministério do Trabalho, como eles são diretamente direcionados ali pelo Poder Executivo, e o Poder Executivo ele muda muito, né, de uma eleição para outra, como a gente sabe aqui, sem fazer viés político nenhum, o governo anterior, por exemplo, ele tinha um viés mais liberal, né, entre aspas, de não fortalecimento dos sindicatos. Então, essa portaria, ela visa alterar a portaria que foi realizada ainda em 2021. Então, o que versava naquele momento essa portaria anterior? Essa portaria ainda está em vigor e ela só estabelece algumas mudanças para algumas categorias, né? Interessante destacar isso logo de pronto. Nessa portaria anterior, o que ela ia dizer? Ela falava que não haveria a obrigação dos sindicatos, não haveria a necessidade da autorização dos sindicatos para que os estabelecimentos funcionassem aos domingos e aos feriados. Adicionalmente, a gente tinha também a desobrigação dessas empresas a fornecer as folgas aos domingos. Claro, a gente fala isso de uma maneira geral, né, da portaria. Obviamente, determinada empresa ela vai seguir uma convenção coletiva, um acordo coletivo, dependendo da categoria. Essa portaria a gente sempre está falando em um caráter geral. Essa portaria agora, como você citou, que é a mais nova, ela visa revogar parte dessas atividades, né? E exatamente nessa portaria, ela tinha a sua entrada em vigor naquele momento em 2023, no final do ano de 2023. Então, foi passando de ano para ano, né? De mês para mês subsequentes para a sua aplicação, e hoje, somente em 2025, que a gente está tendo a possibilidade da não revogação novamente dessa portaria. E o que ela muda, né? Para algumas categorias, ela vai revogar essa norma anterior, informando que agora essas empresas elas precisarão, para o seu funcionamento, de que elas tenham a autorização do sindicato, seja por acordo coletivo ou seja por convenção coletiva também. Nesse prisma, né, a gente tem, de certa forma, uma separação entre regimes de empresas que estão na portaria anterior e regimes de empresas que estão nessa portaria atual. Certo. Então, a partir de 1º de julho, né, todas as empresas elas precisarão aí de uma convenção coletiva, né, para funcionar com funcionários nos feriados. Isso. Algumas empresas, né? Algumas empresas que não estão contempladas na portaria anterior, elas precisarão. Entendi. O trabalhador que for convocado para trabalhar em um feriado, né, e ele pode recusar caso não exista aí um acordo coletivo? Bom, o trabalhador, ele, diante de uma ilegalidade, ele pode se opor sem problema nenhum. Agora, claro, não é essa a nossa indicação, né? Porque gera um conflito trabalhista ali naquele momento entre o patrono e o empregado, que não é um conflito
de certa forma, que seja solucionada ali naquele momento. Então, sempre a indicação é de que o trabalhador possa até trabalhar eventualmente nesse momento, mas que busque o seu sindicato e verifique se realmente a empresa está atuando de forma irregular. Porque muitas das vezes também o trabalhador não sabe dessa informação. Né, os direitos dele. E muitas das vezes também a equipe, a gestão do RH, a gestão em si de recursos humanos, do departamento, não conhece ou não sabe transparecer essa informação para o trabalhador, muito menos para o seu gestor. Então, a indicação sempre do trabalhador não é fazer essa negativa de pronto, mas que busque o seu sindicato e verifique se ele está contemplado. Essa nova mudança, ela requer mais aí para a área do comércio, né? Para a área do comércio, o pessoal que trabalha no feriado, final de semana, tipo nos supermercados. Isso. Mais ou menos isso. Como, por exemplo, podemos até citar aqui, as áreas dos hotéis e restaurantes não foram atingidas, né? Elas estão contempladas na portaria anterior ainda. Até porque, quando a gente fala de hotéis e fala de restaurantes, é notório que a gente pense que esses estabelecimentos, eles foram praticamente feitos para funcionar com uma demanda maior aos finais de semana. Então, isso praticamente não inviabiliza essas empresas. Essa norma não visa inviabilizar certas empresas de funcionar. Não, é uma regulamentação mais do sentido pragmático, de como essa empresa funciona e se ela tem realmente essa necessidade, essa natureza de já funcionar aos feriados e aos domingos. Aquela questão da farmácia, o supermercado, a gente sempre precisa, né, o tempo todo. Isso. Acredito que caia para essas. E quais são aí os direitos garantidos ao trabalhador que atua legalmente aí em feriados? Bom, perfeito. Olha, quando a gente fala de direitos, o que é principal da gente falar, né? Seria sobre as horas, como vão ser pagas, as horas extras referente ao feriado e referente ao domingo. O trabalhador fazendo a sua escala, mesmo que a empresa, por exemplo, o trabalhador do ramo de hotéis, mesmo que o sindicato, a convenção coletiva considere dia útil o domingo, ele tem que ser remunerado com um acréscimo de 100% normalmente. O que pode acontecer muitas das vezes? Esse trabalhador ele não vai folgar, não vai ter seu descanso semanal remunerado aos domingos. Ele terá, por exemplo, a segunda-feira, né? Então, pode ser escalado. Eu prefiro uma folga na terça, eu prefiro uma folga na quarta porque se encaixa mais com a minha realidade. Isso é discutido mais num regime de escalas. A gente está falando aqui de portaria, que é, novamente, um caráter geral. Mas a escala ela é mais discutida em trabalhador e empresa. No caso, pode ser negociado, né? Isso, exatamente. E como é que o trabalhador ele pode conferir aí se a empresa está seguindo aí corretamente as exigências, né, da nova portaria? Bom, perfeito. Essa é uma pergunta que eu particularmente estou recebendo muito de colegas, de seguidores lá pelas redes sociais. E é tudo uma incerteza, na verdade, né? Porque eu não sei exatamente qual empresa que esse trabalhador está trabalhando e qual ramo que essa empresa está. Eu não sei se a empresa está em um sindicato que adere a uma convenção coletiva, eu não sei se essa empresa específica fez um acordo coletivo. Então, passar uma informação de forma certeira a uma área específica é errado, porque na verdade vai caber essa solução, a solução dessa lide, desse problema, ela vai caber às empresas, né, de buscar os seus sindicatos patronais e estabelecer um acordo coletivo, que embora a gente fale acordo coletivo, na verdade ele é entre empresa e sindicato. Então ele pode ser de forma individual, é só a terminação que a gente chama de acordo coletivo. Mas tem a possibilidade também da empresa já estar aderida a uma convenção coletiva. O que é essa convenção coletiva? Ela é um acordo entre sindicatos, que muitas das vezes já é o que ocorre, né? A empresa, por exemplo, do ramo de hotéis, ela, ao aderir ao seu sindicato, já adere a uma convenção coletiva. O que é importante destacar nessas duas situações? Geralmente, quando a gente trata de convenções coletivas, que é um conglomerado de forma que abrange mais empresas, que abrange mais sindicatos, a gente tem certas obrigações, né? De forma automática, a empresa poderia já ser aderida, mas ela tem algumas obrigações a seguir. Quando a gente fala de um acordo coletivo, uma empresa de um ramo um pouco menos uniformizado, ela precisa da autorização desse sindicato. E aí pode mudar uma coisa ou outra para que o sindicato autorize o funcionamento. E o que o trabalhador deve fazer se ele perceber que foi escalado para trabalhar no feriado de forma irregular?
Novamente fica a nossa indicação, né? Eu não compactuo com esse dissídio de forma, de certa forma, com esse dissídio com o trabalhador e empresa naquele momento. Se o trabalhador identificar ou ter essa pergunta se ele realmente está trabalhando de forma equivocada, se realmente a empresa está incorrendo em erro, a nossa indicação seja que ele busque uma orientação jurídica para que aí sim a gente possa verificar o regime onde ele está enquadrado e se a empresa adere ou não. Então, a indicação para esse trabalhador é que ou busque uma assessoria jurídica através de um advogado trabalhista ou busque o seu sindicato para saber se realmente essa escala que ele está realizando atualmente não está de acordo com as portarias. E em se tratando aí dos pequenos comerciantes, né, especialmente aí para se adequarem à nova regra? Sim, perfeito. Aí fica também aquele que nós nos direcionamos. O problema principal, a maneira de solucionar isso é que essas empresas busquem imediatamente os seus sindicatos. Obviamente, quando a gente fala de empresas maiores, elas já, muitas das vezes, não aderem a uma convenção coletiva, mas aderem a um acordo coletivo, porque vai variar de acordo com o funcionamento. Como, por exemplo, uma indústria, ela tem um funcionamento específico. Já o ramo de hotel tem um funcionamento específico. Então, o que fica de dica para principalmente esse pequeno empreendedor é de que faça uma busca do seu sindicato e faça adesão a uma convenção coletiva, que é uma formalidade menor do que você ir lá pessoalmente com a sua empresa e fazer um acordo. Verifique com o seu sindicato se já há uma convenção coletiva vigente e faça a aderência a essa convenção. Doutor Áquila, essa portaria ela traz muita burocracia, mais burocracia ou segurança jurídica aí para o setor empresarial? Não, quando a gente fala sobre direito, né, a insegurança jurídica no nosso país, de certa forma, ela abrange todas as áreas do direito. Mas eu diria que na esfera trabalhista, ela é a gente consegue visualizar menos essa insegurança jurídica. Eu posso citar aqui vários setores que, principalmente quando a gente fala sobre legislações suplementares, através de portaria, gera, sim, essa insegurança. Então, essa insegurança ela vai nascer mais de uma confusão, né? Muitas das vezes, a gente sabe que são diversos os desafios para um empreendedor abrir uma empresa, para ele regulamentar sua empresa junto à Receita Federal, junto ao município. Então, vai ter mais essa carga para ele e, por isso, é muito importante que ele seja bem assessorado, tanto de forma contábil, quanto de forma também na esfera trabalhista. Mas, óbvio, se você não quer ter preocupação com isso, você é empreendedor, busque o seu sindicato patronal, que lá, muitas das vezes, já vai ter uma convenção coletiva que vai permitir o funcionamento do seu negócio. Muito bom. E quais são os riscos, né, para as empresas que decidirem abrir nos feriados sem convenção coletiva exigida? Perfeito. Aqui nós vamos à parte que dói, né, no empresário. O risco principal, se você, empresário, está atuando de forma irregular, isso é até interessante, se me permite abrir um outro ponto aqui, claro. Que o que realmente acontece de forma pragmática? Um empresário que atua de forma irregular, ele vai ter esse empecilho, ele vai ter essa precaução e muitas das vezes ele vai ter uma certa demora em buscar o sindicato e não vai funcionar nesse dia específico, porque ele realmente vai se preocupar com uma norma. Mas outras vezes vai ter empresas que não vão buscar se informar sobre isso e vão funcionar normalmente. De certa forma, há até uma concorrência desleal, né? Mas essa empresa que está incorrendo em erro e tendo conhecimento dessa portaria e estando em flagrante com ela, o que pode ocorrer? Ela pode ocorrer de diversos processos trabalhistas serem movidos em face dessa empresa. Então, se porventura a empresa não está respeitando os trabalhos aos domingos e aos feriados, está atuando de forma irregular, ela pode sofrer tanto uma sanção através do Ministério do Trabalho, que é um setor diferente da Justiça do Trabalho, quanto também pode sofrer uma ação trabalhista pelo seu próprio trabalhador. Então, ela tem dois tipos de sanções. Pode levar uma multa através do Ministério do Trabalho e também pode sofrer diversos processos trabalhistas desses trabalhadores que não estão sendo respeitados da forma que a portaria prevê.
Essas empresas familiares, né, ou que atuam também apenas com os próprios sócios, né, eles precisam seguir essas regras também? Muito bem observado. Não precisa. Essa empresa familiar, ela não tem essa obrigação justamente por conta de não ter esse vínculo trabalhista. Quando a gente fala sobre essa portaria, não é sobre o funcionamento específico como poderia ter, não é sobre o funcionamento específico do estabelecimento. A gente fala sobre, na verdade, o trabalho desse empregado através dos feriados e aos domingos, né? Então, o funcionamento da empresa já é uma competência diferente. O Ministério do Trabalho não pode desobrigar ou obrigar a empresa a funcionar em domingo ou feriado. Isso. E os pequenos comerciantes, né? Como é que os mercados de bairro, farmácias, eles terão mais dificuldades aí para cumprir a norma? O que o senhor recomenda nesses casos? Não, certamente, né? Sempre quando a gente trata de mais regulamentação, isso de forma geral, né? Quando a gente trata de mais regulamentação, quando a gente tenta burocratizar um processo que já é burocrático, obviamente quem tem menos poder, quem tem menos conhecimento, quem tem menos capacidade até de delegar esse tipo de função, ele vai sofrer mais. Isso é certo. Mas o empreendedor, ele está acostumado com esse tipo de desafio, né? Então, se você, empreendedor, tem a ciência de que sua vida já é mais difícil do que o normal, fica a dica, busque o seu sindicato que você não vai ter problema. Lá você, no mínimo, vai saber qual convenção aderir ou o que fazer. O problema é que você realmente não faça nada. Aí você vai correr o risco daquilo que nós falamos, tanto de uma sanção através do Ministério do Trabalho, quanto de a qualquer momento você ter vários funcionários sendo desligados através de processos trabalhistas. Isso. A negociação com o sindicato, ela deve ocorrer com antecedência? Existe aí um modelo de convenção coletiva a seguir, a ser seguido? Bom, quando a gente fala sobre essa aderência, né, o prazo em específico, ele não existe. Não existe nada na norma que fale sobre uma sanção, por exemplo, de você fazer essa aderência de forma tardia. Não há essa disposição. Entretanto, claro, o momento certo de você buscar é agora, pois caso você venha a enfrentar um problema, já vai ser muito tarde. Você vai ter que pagar uma sanção, você vai ter que pagar um advogado para um custo de um processo trabalhista. Então, não deixe para depois. Essa é a nossa dica principal, né? Perfeito. Doutor, em municípios onde leis locais já autorizam aí o funcionamento no feriado, ainda assim será obrigatória a convenção coletiva? Bom, aí quando a gente fala sobre base territorial, isso vai variar, né? É muito interessante essa pergunta, justamente porque mesmo através de convenção coletiva, mesmo através de acordo, ele vai variar de localidade para localidade. Então, aqui nós temos um funcionamento diferente do que, por exemplo, no município do Iramutã, como, por exemplo, em outros estados que tem uma outra dinâmica. Então, isso que a gente está falando, na verdade, é sobre base territorial do sindicato. Então, sim, vão variar bastante. Muito bem. Doutor, algo mais a nos acrescentar depois de todas essas informações, para deixar aí sua mensagem final? Bom, a mensagem final, principalmente, é esses pequenos empreendedores, né? Eles devem prestar bastante atenção porque eles podem ser os principais lesados com esse tipo de mudança, né? Visto que as grandes empresas, elas têm o poder de delegar esse tipo de função. Então, geralmente já é realmente um departamento de recursos humanos, um departamento específico da empresa que tem conhecimento e que muitas das vezes, Adriana, já adere a uma convenção coletiva, então não vai mudar nada. O problema principal é para essas pequenas empresas. Evite processos trabalhistas na sua empresa, pois um processo trabalhista, em um momento que você está ascendendo a sua empresa, ela vai realmente fazer com que o seu crescimento seja muito mais lento. Né, que você tem essa preocupação, então você já bate cabeça com o fornecedor, você já bate cabeça com receita, você já bate cabeça com inúmeras questões e não bata a cabeça com o processo trabalhista, porque além do dinheiro, vai tirar sua paz também. Exatamente. É um passo para frente, outro para trás, né? Exatamente. Tem que estar ali tudo legalizado. Isso. Doutor, muito obrigada por todas essas informações. Quero dizer que Entrevistas DPE está sempre de portas abertas. A gente está aqui para transmitir a boa informação para quem nos acompanha. Perfeito, Adriana. Muito obrigado. Eu que fico grato pelo convite. A gente que agradece e volte sempre. Bom, pessoal, você que nos acompanha, nós conversamos com
advogado trabalhista, doutor Áquila Silvestre, que trouxe aí todos esses esclarecimentos, essas informações para a gente nessa mudança. Você também acessa os nossos conteúdos pelo YouTube, Deezer e Spotify e compartilha a informação aqui da Rádio Web da Defensoria. Eu sou Adriana Carla com mais um Entrevistas DPE. Até a próxima. Tchau, tchau.